E aí, pessoal, como vocês têm passado esses dias de quarentena? Estão passando bem, trancados em casa? Bom, enquanto a gente não pode voltar para a escola, a gente vai conversando por aqui, né? Porque a gente tem que terminar os nossos assuntos que ficaram completos em filosofia. A gente já estava mesmo no fim da apostila, mas não chegamos a concluí-la. Tinha mais 1 ou 2 semanas, uma prova para fazer, uns trabalhinhos para entregar, enfim. Enquanto a gente não volta, vamos tocando por aqui. Vamos fazer primeiro uma breve revisão, vamos passar por cima do que a gente tem falado esse ano, para poder encerrar o assunto e amarrar todas as pontas lá no fim. Nós começamos a nossa conversa falando de natureza e cultura, partindo do pressuposto de que o ser humano é um animal que participa da natureza. É um ser que está inserido na natureza de maneira ampla e restrita, porque nós temos necessidades fisiológicas, nós vivemos na natureza, tiramos o nosso sustento dela, tiramos o nosso trabalho, a nossa sociabilidade, a gente erigiu a nossa civilização sobre a natureza. Nós brotamos da natureza e por isso nela nos inserimos. E nós compartilhamos a natureza com os demais animais. Só que nós não somos iguais aos demais animais. Tem algumas características que nos diferenciam deles. A essas características que nos separam dos demais animais, nós damos o nome de natureza humana, que é própria da humanidade. Então, dentro da natureza mais ampla, nós temos a natureza humana, que contempla características comuns a toda a humanidade, mas mesmo dentro dessa natureza humana, já circunscrita dentro do espaço maior da natureza geral, nós temos várias diferenças de um lugar para o outro, de um tempo para outro, e a essas diferenças localizadas dentro da natureza humana, nós vamos dar o nome de cultura. Dentro da natureza humana, ainda que todos os humanos guardem entre si uma semelhança essencial que os separa do restante dos animais, esses mesmos seres humanos eles guardam diferenças muito grandes de um para o outro. A essas diferenças entre grupos humanos nós vamos dar o nome de cultura. O que é essa cultura? É o que determina a maneira de se constituir de uma determinada sociedade. Os costumes, as roupas que vestem, a maneira como constitui a sua arquitetura, as suas construções, a sua arte, a sua música, o que essa determinada sociedade entende como certo ou errado, bom ou mal, belo ou feio, o idioma que essas pessoas falam, tudo isso é constituinte da cultura. A gente pode entender cultura como toda e qualquer produção do ser humano. Pelo menos em arqueologia, cultura material, a gente trabalha dessa maneira. É tudo que foi feito pelo ser humano. E não precisa se restringir a objetos. Cultura material é o que é palpável, né? O que foi produzido pelo ser humano. Mas tem cultura imaterial também, né? Um determinado tipo de dança, uma maneira de fazer uma receita, todas essas coisas são pertencentes ao campo da cultura. Então, nós temos a natureza humana e a cultura, ou as diversas culturas dentro da natureza humana. Em seguida, o segundo capítulo dessa nossa apostila vai falar de moral e ética, que se localiza dentro de cada cultura em particular. Então, cada cultura, cada sociedade vai ter uma determinada moral. O que é a moral? A gente pode definir moral de maneira mais ampla como o conjunto de regras e de leis e de combinados que uma determinada sociedade segue ou estabeleceu como são as regras, o certo, o errado, o que é bom, o que é mal, o que é aceito, o que não é aceito. As leis, os crimes e os castigos, eles são estabelecidos de acordo com a moral vigente em cada sociedade. E nem todas elas têm os mesmos costumes. Então, moral é isso. E ética? Ética é o estudo da moral. Então, a ética, muito embora ele é geralmente confundido, esses conceitos são trocados um pelo outro, mas eles não significam a mesma coisa. A moral é essa coisa mais prática, mais concernente ao nosso dia a dia. São as regras e os costumes que a gente segue e incorpora. E a ética é o estudo da moral, tá? Ela avalia a própria moral. Por isso mesmo, a ética também ganha um nome, a gente também pode falar de ética como filosofia moral. Então, é o campo de estudo que pesquisa a moral. Pesquisa os costumes, pesquisa as normas, pesquisa, enfim,
Sobre os valores morais, que é o terceiro capítulo da nossa apostila, o Kant, Immanuel Kant, ele procurou uma base racional para a conduta moral geral. Quer dizer, ele queria estabelecer, ou ele estava procurando uma moral universal, que extrapolasse uma ou outra cultura e servisse para toda a humanidade. Uma moral que abrangesse todos os componentes da natureza humana e não só os componentes de uma determinada cultura dentro da natureza humana. Mas ele queria encontrar essa moral universal através da razão, uma base racional para erigir essas regras que fossem seguidas por todos. O que ele falava então? Que a gente tem que usar noções que possam ser compartilhadas por todas as pessoas. Daí a universalidade da pretensão da proposta dele. Por exemplo, se a mentira fosse uma lei universal, a gente nunca ia saber se alguém está falando a verdade. Se a mentira fosse aceita e normatizada, se ela fosse moralmente aceita, isso seria um empecilho para a vida em sociedade. Por isso, é renegada. E a gente procura, então, eliminar a mentira dos nossos costumes. Ainda que ela perdure, ainda que ela persista, há um entendimento generalizado de que a mentira é uma ação moralmente reprovável, porque não contribui para a vida em sociedade. Sobre os valores morais também, a gente pode dizer que uma ação ela tem valor moral quando as suas consequências atingem outras pessoas. Caso contrário, eu não preciso fazer uma avaliação moral de uma determinada ação. Se ela não tiver impacto sobre outras pessoas, ela não tem necessidade de ser moralmente avaliada como boa ou má. Então, isso depende de como as ações atingem as outras pessoas, porque a gente está falando de culturas, portanto, de sociedades que se instalam dentro da natureza humana, dentro da natureza mais geral. Então, até agora a gente está falando da mesma coisa, é um assunto dentro do outro, a gente está passando por camadas, mas é o mesmo assunto até agora. Sobre esse negócio de avaliar uma ação moralmente, o Aristóteles vai dizer que a gente só pode avaliar moralmente as ações voluntárias. O que são ações voluntárias? Quando a pessoa tem liberdade para escolher e conhece a realidade ao seu redor. Então, ela precisa ter liberdade de escolha e precisa conhecer as alternativas que ela tem. Ela vai seguir pelo caminho A, B ou C. E para que eu possa avaliar moralmente a ação dessa determinada pessoa, ela tem que poder escolher entre o caminho A, B ou C e conhecer as consequências das suas ações. Se eu for pelo caminho A, isso pode acontecer, ou aquilo, pelo caminho B também, pelo caminho C, enfim. Então, tomando essa escolha, a gente pode dizer se essa pessoa agiu bem ou mal, de acordo com a avaliação moral da sociedade na qual ela se insere. E aí, então, a gente tem uma distinção de juízo de valor e juízo de fato. O que é cada uma dessas coisas? Fazer um juízo de fato é dizer o que uma pessoa fez. Fazer um juízo de valor é julgar se essa ação foi boa ou ruim. Por exemplo, eu posso dizer que Gabriela mentiu. Isso é um juízo de fato. Eu estou dizendo que ela fez, ela mentiu. Agora, se eu disser, a Gabriela agiu mal ao mentir, aí então estou fazendo um juízo de valor. Ou se eu disser, poxa, nossa, ainda bem que a Gabriela mentiu, né? Foi bom para as pessoas ao seu redor. Então aí eu estou fazendo um juízo de valor também. Aí a gente passa para o capítulo 4, que vai falar ainda da moral, mas a moral como normas e condutas. Um filósofo mexicano, Adolfo Vázquez, ele vai fazer essa distinção, ele vai estudar a moral e dividi-la em duas partes, em duas dimensões, uma dimensão factual e uma dimensão normativa. A dimensão normativa, ela diz respeito àquela moral que a gente falou primeiro, das normas, das condutas, das leis, dos valores que a gente tem como bem ou mal, justo ou injusto, certo ou errado. E a moral factual é aquela que a gente de fato executa, são os nossos comportamentos concretos, efetivos. E nem sempre a moral factual ela está de acordo com a normativa. Nem sempre a gente age de acordo com as regras que são estabelecidas, ainda que a gente saiba quais são as regras estabelecidas. A gente deliberadamente desobedece à moral estabelecida. Por quaisquer razões que sejam, né? Depende da situação, enfim. Eu não vou fazer um juízo moral de uma quebra da moral normativa em qualquer situação que seja nesse momento, né? Não me diz respeito agora. Mas então, aí nessa unidade, ele torna a falar do Aristóteles que o sujeito pratica uma ação moral quando ele tem liberdade para escolher
e ele conhece as consequências das suas escolhas. Aí então eu posso fazer uma avaliação moral da ação que ele tomou. Tem um exemplo na apostila de 7 anos, na historinha que eles contam lá, que o pessoal fez uma maquete, um trabalho de escola e tal, e aí aconteceu alguma coisa e a maquete foi quebrada, um pedaço da maquete foi quebrado. E aí depois eles descobrem que foi um gato que pulou em cima da maquete, quebrou o negócio e tal. A gente pode dizer que o gato agiu mal? Não pode. Segundo essa concepção do Aristóteles, não pode, porque o gato ele não tomou uma ação racional. Ele não resolveu que ele ia pular e quebrar a maquete por maldade, ou por desprezo, ou por qualquer razão que fosse. Ele não tinha liberdade de fazer uma escolha e ele muito menos conhecia as consequências da escolha que ele tomou. Então, nesse sentido, que Aristóteles fala que um sujeito só pode a ação de um sujeito só pode ser avaliada moralmente se ele conhece, se ele tem liberdade de escolher entre as alternativas que ele tem, e conhece as consequências da ação que ele tomou. Então a gente vai para o capítulo 5, que fala da moral como a noção do dever. De novo, Kant, ele tentou definir então bases racionais para a moral, para aquela moral universal e não só particular dentro de cada cultura. Então ele se dedicou à busca de leis morais que fossem universais. Tais quais as leis da natureza, ele buscava leis morais, leis que ditassem as normas de convivência de uma determinada sociedade, não, de todas as sociedades. Que, apesar das pessoas terem desejos e inclinações, elas são capazes de identificar racionalmente os deveres morais. Então, a principal lei moral elaborada pelo Kant, ela pode ser colocada nos seguintes termos. A gente sempre deve agir de modo que a nossa conduta possa ser universalizada, ou seja, copiada por todas as pessoas. E sobre isso tem uma história que ilustra muito bem essa situação, uma anedota que eu não me lembro nem quando nem onde eu ouvi, já faz bastante tempo, e na verdade, quando eu ouvi, assim, caiu no esquecimento da minha mente. E aí, falando desse assunto, eu me lembrei agora. Então, qual que é o negócio? A gente tem que agir de maneira que a nossa ação possa ser copiada por qualquer outra pessoa, sem prejuízo do restante da sociedade, de maneira geral. E a historinha é a seguinte. Num determinado lugar, numa cidadezinha, todo ano acontecia um festival em que todas as pessoas deveriam levar uma garrafa de vinho, qualquer vinho que fosse, e aí, antes de começar, eles viravam a garrafa de vinho dentro de um tonel bem grande, por cima, assim, sem ver o que tinha dentro, e ninguém nem via o conteúdo da garrafa. E aí, depois que todo mundo já tivesse colocado, então tinha uma torneirinha embaixo, que aí as pessoas abriam e cada um se servia, né? E aí, então, uma pessoa pensou, bom, todo mundo sempre leva vinho, né? Eu também. Mas esse ano eu não quero levar, não. Eu vou deixar o meu vinho para eu tomar em casa, a hora que eu quiser, e eu vou levar uma garrafa com água. Eu levo uma garrafa com vidro escuro, ninguém vai ver, eu ponho lá em cima, e aí um pouco de água no meio de um monte de vinho vai misturar, ninguém nem vai saber. Então ele, com esse intento elaborado, né, ele levou a sua garrafa de água, pôs lá e tal. E qual não foi a surpresa geral quando o primeiro que abriu a torneira lá embaixo e só saiu água? O que isso quer dizer? Todo mundo teve a mesma ideia. Todo mundo pensou em sacanear. Todo mundo pensou que se só ele levasse uma garrafa de água e o restante levasse de vinho, ia misturar um pouquinho e ninguém ia perceber. Só que todo mundo fez a mesma coisa. Então, aí fica claro, essa lei moral do Kant é o que ele vai dar o nome de imperativo categórico, que se todo mundo fizer a mesma coisa que você está fazendo, vai ter prejuízo para o restante da sociedade? As leis serão cumpridas? As normas serão acatadas? Então, aí é que tá. Então, esse é o imperativo categórico do Kant. Quando eu pedi o trabalhinho de imperativo categórico para vocês, era disso que eu estava falando. E essa lei moral do Kant ela é bastante rígida. Por outro lado, tem um negócio que a gente vai chamar de ética utilitarista, ou a teoria utilitarista, que é o nosso capítulo 6. O Adolfo Vasquez, aquele filósofo mexicano que a gente conversou, ele vai dizer que uma ação não pode ser julgada moralmente se o sujeito não tiver outra alternativa. Vai de encontro com o que Aristóteles fala também, que uma ação só pode ser moralmente julgada se o sujeito tiver
escolha, tiver alternativas, tiver liberdade de escolha entre as alternativas que ele dispõe, e ele conhecer as consequências das suas escolhas, né? E o Jeremy Bentham, um outro filósofo, ele que vai vai formular essa questão da ética utilitarista. O que é a ética utilitarista? Ele vai dizer que o verdadeiro valor moral de uma ação está nos seus efeitos. Quer dizer, uma ação ela não tem um valor moral por si só, ela não tem um valor intrínseco. Uma ação ela não é certa ou errada, boa ou má por si só. Por exemplo, mentir não é bom ou mal por si só. A mentira ela não é boa ou má. Ou matar alguém, ou sei lá, qualquer coisa que seja. Essas ações elas não são boas ou más, elas não são morais por si só, mas dependendo dos efeitos que ela produz. Então, uma ação é boa se ela gerar bons resultados, e o contrário também é válido. Uma ação é má se ela gerar maus resultados, ou resultados ruins. Então, a seguinte pergunta: a gente pode mentir? E a resposta é a seguinte: depende da circunstância. Se a sua mentira gerar bons resultados, pode. Inclusive é bom que você minta. Mas se ela gerar maus resultados, então não. Então você não deve mentir. E não é uma avaliação superficial, primária, simplista das consequências da sua ação. Não é a consequência imediata. Mas tem que ser uma ação pensada no longo prazo. No longo prazo, essa minha ação vai surtir bons efeitos? Então eu vou fazê-lo. No longo prazo, essa minha ação vai ser prejudicial para o resto da sociedade? Vai, então não vou fazê-lo. Ou pelo menos é isso que pressupõe, é isso que dita a ética utilitarista do capítulo 6. E aí, então, no capítulo 7, a postura de vocês vai falar sobre a virtude. O que é a virtude? A gente pode definir de maneira bastante ampla como aquilo que de melhor as pessoas podem ser. Aí a gente tem um outro problema, né? O que é ser melhor? O que é bom? O que é ruim? Depende das nossas concepções morais, né? E, na verdade, a virtude ele é um conceito variável como qualquer outro. É muito variável. Ela varia de um tempo para outro, de uma sociedade para outra, de uma comunidade para outra, enfim. Na filosofia cristã medieval, por exemplo, a virtude era o amor a Deus. Então, aquilo que de melhor uma pessoa pode ser ela encontra a virtude, ela alcança a virtude pelo amor a Deus acima de todas as coisas. Agora, na antiguidade, o Aristóteles tem outra ideia de virtude. Até porque na antiguidade clássica, lá com os gregos e romanos, eles nem imaginavam, não tinham essa concepção de Deus. A religião deles era completamente diferente. Mas enfim, então para o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, a virtude era alcançada através da vida racional em sociedade, que se realizava pela política. A gente não vai falar disso agora, mas era essa a ideia de virtude para o Aristóteles. Para o Maquiavel, a virtude não tinha nada a ver com esses outros dois conceitos que podem ser encaixados numa moral mais próxima da nossa. Mas para o Maquiavel, a virtude era a capacidade de alcançar o poder e se manter nele, através da política também. Então isso vai um pouco de acordo com o Aristóteles, mas em outro sentido, porque o Maquiavel fala que essa virtude deve ser alcançada pelo líder, pelo príncipe, pelo governante, no caso, que ele deve lançar mão de todas as ferramentas que ele tiver ao seu dispor para se manter no poder, para dominar os seus subalternos, os seus súditos, né? Então, isso é virtude para o Maquiavel. Então, a virtude a gente pode considerar que é aquilo que de melhor uma pessoa pode fazer para viver em sociedade. E aí, então, o conceito de virtude vai variar de acordo com a moral de cada sociedade, que cada sociedade considera que é bom ou mal, certo ou errado, tá? Então, no fim das contas, a gente está falando da mesma coisa. A apostila inteira tem várias unidades e trata de alguns aspectos do mesmo conceito em geral. O mesmo conceito em geral, comum a todas essas unidades, é a moral e a ética. Então, no fim das contas, é só disso que a gente tem falado até agora. E até aqui, a gente já tinha chegado em sala de aula. Então, a gente passa finalmente para o 8º capítulo e encerra essa apostila.
Então, esse último capítulo da apostila, ele traz o assunto dos animais na ética contemporânea. Esse assunto só surgiu com maior ênfase, maior peso no campo da filosofia de maneira geral, muito mais recentemente. Até então, as questões éticas, morais, elas eram discutidas unicamente ao campo do ser humano, né, da sociedade, enfim. Os animais só entraram nessa equação, só entraram nesse debate em fins do século XIX, com Jeremy Bentham, aquele mesmo da ética utilitarista. Era um defensor da vida, né, de toda e qualquer vida. Então ele dizia que talvez chegue o dia em que os animais recuperassem os direitos que jamais deveriam ter perdido. Ele fala que não é certo maltratar qualquer ser que é capaz de sofrer. E aí tem uma questão. O que então a gente pode espremer, mutilar, retalhar, chutar, cortar, enfim? O que a gente pode com o que a gente pode fazer experimentos ou, enfim, liberar qualquer tipo de sadismo que seja, que tenha um objetivo claro ou não? A gente só não pode manipular dessa maneira seres que possam sofrer. Aí ele dá um exemplo. Não faz sentido eu dizer que uma pedra tenha interesse em não ser chutada por um menino no caminho da escola, porque a pedra não sente, né? A pedra não tem consciência, não tem senciência, ela não percebe a realidade ao seu redor, ela não sofre. Por outro lado, eu posso dizer que um rato de laboratório, por exemplo, ele tem interesse em não passar por uma série de experiências e ter o seu intestino esmagado numa experiência científica, por exemplo. Essas discussões sobre ética animal no mundo contemporâneo, elas se inserem no campo que a gente vai chamar de bioética, que vai tratar da ética da vida. Quando se trata de vida de maneira ampla e geral, e não só a vida humana. Até um tempo atrás era só restritamente a vida humana, né? Agora esse campo se alastra, ele aumenta, ele cresce, cabem mais coisas dentro dele. E a gente está falando especificamente da vida animal, no caso. Então, esse campo a gente vai chamar de bioética, que aqui está sendo meramente introduzido. Essas discussões foram inauguradas pelo Jeremy Bentham lá no século XIX, mas elas têm continuidade e têm vindo crescendo na contemporaneidade. Hoje tem uma série de filósofos utilitaristas que continuam escrevendo, pensando e elaborando teorias e posicionamentos a respeito desse assunto. Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bimestre e a gente vai manter alguma comunicação online, vou mandar questões para vocês, vou cobrar respostas e a gente vai recebendo apoio aí da escola para isso. E deem um feedback, falem como vocês se sentem em relação a isso, como que está sendo para vocês, se está funcionando, se não está funcionando, se vocês têm alguma sugestão, enfim, conversem com a gente. Se quiserem falar qualquer coisa que seja comigo em particular ou com os professores, enfim, mandem mensagens para a escola, mandem e-mails, a gente vai conversando, tá bom?